Muitos de vocês me pediram para contar o resto da história. O que aconteceu depois daquela tarde em Betânia, quando Lázaro saiu do túmulo? O que vi nos dias que se seguiram em Jerusalém? Confesso que tenho evitado falar sobre isso. Não, por medo, não mais. Mas porque algumas memórias são como feridas, que mesmo cicatrizadas, ainda doem quando tocadas. Mas é hora de contar. Porque a história de Lázaro não está completa sem a história dele. E porque o que vi naqueles dias em Jerusalém mudou minha compreensão de tudo, de Deus, da vida, da morte, de mim mesmo. A última vez que falei com vocês, contei como saí apressadamente de casa na noite em que Jesus foi preso. Como deixei Débora e meus filhos para trás, movido por uma necessidade quase visceral de testemunhar o que aconteceria a seguir. Para honrar minha promessa a Lázaro, observar, lembrar, contar. Era noite de Páscoa. As ruas de Jerusalém estavam desertas, pois todas as famílias estavam recolhidas para a celebração do Seder. Apenas guardas romanos patrulhavam ocasionalmente, tensos devido às multidões de peregrinos que a festividade atraía à cidade. Fui, primeiro ao jardim do Getsêmani, onde disseram que Jesus havia sido capturado. Cheguei tarde demais. Encontrei apenas marcas de uma luta breve na terra, algumas gotas de sangue, uma lâmpada quebrada. Um pescador da Galileia que reconheci como um dos discípulos de Jesus estava sentado sob uma oliveira, o rosto enterrado nas mãos, soluçando. Para onde o levaram? Perguntei, urgente. Para a casa de Anás primeiro. Depois, para Caifás, respondeu ele, sem levantar o rosto. Havia vergonha em sua voz. Nós fugimos, todos nós. Ele ficou sozinho. Não tive tempo de confortá-lo. Corri para a cidade alta, onde ficavam as mansões dos sacerdotes. Conforme me aproximava da casa de Caifás, vi uma multidão se formando. Guardas do templo, servos, alguns membros do Sinédrio chegando apressados no meio da noite. Algo sem precedentes estava acontecendo. Uma sessão noturna do Sinédrio, convocada às pressas em plena noite de Páscoa. Me misturei aos criados e curiosos no pátio externo. Por ser artesão e comerciante, eu conhecia alguns dos servos que trabalhavam para as famílias sacerdotais. Um deles, Josué, me reconheceu. "O que está fazendo aqui, Eliezer?" sussurrou ele, puxando-me para um canto mais escuro do pátio. "Você sabe que está marcado. Se os guardas do templo o reconhecerem..." "Preciso ver", respondi. "Preciso saber o que vão fazer com ele." Josué olhou ao redor nervoso, então tirou seu próprio manto e me entregou. "Ponha isso e cubra parte do rosto. Fique nos cantos, nas sombras. Se alguém perguntar, diga que trabalha nas cozinhas." Agradeci e fiz como ele sugeriu. O pátio agora estava repleto. Percebi que não era apenas uma reunião improvisada do Sinédrio. Era um julgamento. E havia um único acusado. Jesus não conseguia entrar na sala principal, onde os líderes religiosos estavam reunidos. Mas as janelas estavam abertas devido ao calor e as vozes exaltadas podiam ser ouvidas no pátio. "Precisamos de testemunhas!" gritava alguém. "Testemunhas que concordem entre si. Eu o ouvi dizer que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias", afirmou uma voz. "Não, ele disse que poderia destruir o templo", contestou outra. Contradições, acusações confusas, depoimentos ensaiados. Era óbvio para qualquer observador imparcial que aquilo não era um julgamento real, mas uma farsa. Uma condenação já decidida, buscando apenas um verniz de legalidade. Através de uma janela entreaberta, consegui ver Jesus. Ele estava em pé, no centro da sala, cercado por membros do Sinédrio. Suas mãos estavam amarradas. Havia marcas de socos em seu rosto. Mas o que mais me impressionou foi sua expressão. Não era de medo, nem mesmo de indignação.
era uma serenidade que desafiava a compreensão, como se, de alguma forma, ele soubesse exatamente o que estava acontecendo e o aceitasse. Caifás, o sumo sacerdote, levantou-se de seu assento elevado e se aproximou de Jesus. "Você permanece em silêncio diante dessas acusações?" perguntou ele com visível irritação. "Não tem nada a dizer?" Jesus não respondeu. Apenas manteve seu olhar firme, uma dignidade que parecia fora de lugar em um prisioneiro à mercê. De seus inimigos, frustrado com o silêncio, Caifás mudou de estratégia. "Eu o conjuro pelo Deus vivo", declarou em voz alta, usando a fórmula solene que obrigava qualquer judeu temente a Deus a responder com a verdade. "Diga-nos se você é o Messias, o Filho de Deus." Um silêncio absoluto caiu sobre a sala. Todos, os olhos estavam fixos em Jesus. Era uma armadilha perfeita. Se ele negasse, perderia seus seguidores e sua reivindicação messiânica. Se afirmasse, seria considerado um blasfemo, punível com a morte. Jesus olhou diretamente nos olhos de Caifás e falou: "Pela primeira vez, desde que eu começara a observar, tu o disseste. E eu digo a todos vocês: daqui em diante verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu." Um clamor irrompeu na sala. Caifás rasgou suas vestes em um gesto dramático de ultraje religioso. "Blasfêmia!" gritou ele. "Que necessidade temos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Qual é o veredicto?" "Culpado!" gritaram em uníssono. "Ele merece a morte." O que se seguiu me fez sentir fisicamente doente. Guardas e alguns dos membros mais jovens do Sinédrio cercaram Jesus. Começaram a cuspir nele, a socá-lo. Vendaram seus olhos e zombaram. "Profetize, Messias! Quem acabou de bater em você?" Eu estava paralisado de horror. Como podiam fazer isso? Como podiam tratar assim um homem que tinha curado doentes, ressuscitado mortos, trazido esperança a tantos? Como podiam aqueles que se diziam guardiões da lei de Deus desrespeitar tão completamente o comando de não julgar injustamente, de não maltratar um acusado? Mas então, me lembrei da reação deles à ressurreição de Lázaro, do medo em seus olhos, do desespero para silenciar as testemunhas. E compreendi, para eles, Jesus não era apenas uma ameaça teológica. Era uma ameaça ao seu poder, à sua posição, à ordem que haviam criado e da qual se beneficiavam. A sessão foi encerrada, por volta da 3ª da noite. Decidiram esperar o amanhecer para levar Jesus a Pilatos, o governador romano, pois apenas ele poderia autorizar uma execução. No pátio, enquanto a multidão começava a se dispersar, vi algo que nunca esquecerei. Um dos discípulos de Jesus, reconheci-o como Pedro, o pescador que parecia ser um dos mais próximos ao mestre. Estava sentado perto de uma fogueira. Uma serva se aproximou dele. "Você também não estava com Jesus, o Galileu?" perguntou ela em voz alta. O rosto de Pedro empalideceu. "Não sei do que você está falando", respondeu, visivelmente nervoso. A serva insistiu, chamando a atenção de outros ao redor. "Este homem estava com Jesus de Nazaré." "Juro que não conheço esse homem", exclamou Pedro, cada vez mais agitado. Uma terceira pessoa se aproximou, estudando o rosto de Pedro à luz das chamas. "Certamente você é um deles. Seu sotaque da Galileia o denuncia." Foi então que Pedro começou a praguejar e a jurar. "Não conheço esse homem de quem vocês estão falando." No mesmo instante, um galo cantou ao longe, anunciando o início da madrugada. Vi Pedro congelar, como se tivesse levado um golpe físico. Seu rosto se contorceu em uma expressão de horror e compreensão. Ele olhou para o interior do palácio
e por um momento seu olhar cruzou com o de Jesus, que estava sendo levado por guardas para uma cela temporária. Pedro desabou, soluçando incontrolavelmente. Levantou-se cambaleante e saiu correndo para a escuridão da noite. Lembrei-me então de algo que tinha ouvido Jesus dizer a Pedro dias antes, quando jantavam juntos na casa de Simão, o leproso. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Na época, Pedro tinha protestado veementemente: mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, jamais o negarei. Mas Jesus conhecia a fragilidade humana melhor do que nós mesmos. Permaneci no pátio, indeciso sobre o que fazer a seguir. O céu começava a clarear. Em poucas horas, levantariam Jesus para levá-lo a Pilatos. Deveria ir para casa, para minha família? Ou continuar a observar, a testemunhar? Foi então que notei um homem mais velho, vestido ricamente, saindo discretamente da sala do conselho. Reconheci-o. Era José de Arimateia, um membro respeitado do Sinédrio, conhecido por sua sabedoria e moderação. Seu rosto estava grave, preocupado. Ele não parecia compartilhar da satisfação dos outros membros do conselho. Movido por um impulso, segui-o até um canto mais reservado do pátio. Senhor, disse em voz baixa, vi que você não parecia feliz com o veredito. José me estudou com olhos cansados, provavelmente se perguntando se eu era um espião de Caifás. Algo em minha expressão deve tê-lo convencido de minha sinceridade. Este julgamento foi uma farsa, disse ele finalmente em um sussurro tenso. Violaram nossas próprias leis. Não se pode julgar um homem à noite. Não se pode julgar casos capitais em um dia de festa. As testemunhas devem ser inquiridas separadamente. Ele balançou a cabeça, desgostoso. E o pior de tudo é que muitos ali sabem disso. Sabem que estão violando a própria lei que afirmam defender. O senhor acredita que ele é inocente? Perguntei, esperançoso de encontrar pelo menos um aliado. No Sinédrio. José olhou ao redor para ter certeza de que não estávamos sendo observados. Acredito que ele é mais do que inocente, respondeu em um tom quase inaudível. Tenho observado este homem há anos. Ouvi seus ensinamentos, vi suas obras. Ele não é um blasfemo. Ele é... José hesitou, então completou. Ele pode realmente ser quem diz ser. Um arrepio percorreu minha espinha. O Messias? José não respondeu diretamente. Há uma profecia em Isaías sobre o servo sofredor, que seria desprezado, rejeitado, levado como cordeiro ao matadouro. Sempre me perguntei, como reconheceríamos o Messias quando ele viesse? E se não for com poder e glória, como todos esperam? E se for assim, rejeitado pelos mesmos que deveriam reconhecê-lo? Antes que eu pudesse responder, outro membro do Sinédrio aproximou-se. Reconheci Nicodemos, outro homem respeitado, conhecido por sua erudição. José, disse ele, urgente. Devemos tentar novamente. Convencer os outros de que este julgamento violou nossa própria lei. Já tentamos, meu amigo, respondeu José, com pesar. Fomos votos vencidos. Eles estão determinados. Têm medo dele, do que ele representa, das multidões que o seguem. Então irão mesmo entregá-lo aos romanos? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Sim, respondeu Nicodemos, um trêmulo em sua voz. Estão levando-o a Pilatos ao amanhecer. Sabem que não podem executá-lo por blasfêmia. Os romanos não se importam com nossas leis religiosas. Então o acusarão de sedição, de clamar-se rei, de incitar rebelião contra Roma. Mas isso é mentira, protestei. Ele nunca pregou violência, nunca incitou rebelião. A verdade importa pouco agora, disse José, com amargura. O que importa é o que Pilatos acreditará. Ao amanhecer, uma multidão começou a se formar diante do pretório.
o palácio onde Pilatos residia quando estava em Jerusalém. Jesus foi levado para lá, escoltado por guardas do templo e anciãos do sinédrio. Segui a procissão, mantendo distância, ainda vestindo o manto que Josué me emprestara. As ruas estavam começando a encher. Era manhã de Páscoa, e muitos peregrinos saíam para suas devoções matinais. O julgamento diante de Pilatos foi tão estranho quanto o anterior. Caifás e os outros líderes judeus recusaram-se a entrar no pretório para não se contaminarem ritualmente durante a festa. Então, Pilatos teve que sair para ouvi-los, depois entrar novamente para interrogar Jesus, num ir e vir bizarro e irritante. A multidão crescia a cada momento. Notei algo estranho. Muitas das pessoas que chegavam não eram os mesmos que haviam recebido Jesus com ramos de palmeiras dias antes. Eram pessoas específicas, que pareciam ter sido convocadas ali, que cochichavam entre si, que recebiam instruções de alguns dos jovens sacerdotes. De meu lugar nas bordas da multidão, conseguia ver parte do pátio do pretório. Vi Pilatos trazendo Jesus para fora, após interrogá-lo. Não encontro neste homem motivo algum de acusação, declarou Pilatos à multidão, visivelmente irritado por ser arrastado para uma disputa religiosa judaica. Mas os líderes insistiram. Ele incita o povo ao ensinar por toda a Judéia, desde a Galiléia até aqui. Ao ouvir menção à Galiléia, o rosto de Pilatos se iluminou com o que parecia ser alívio. Este homem é galileu? Perguntou. Sim, de Nazaré, na Galiléia, confirmaram. Então ele está sob a jurisdição de Herodes Antipas, disse Pilatos. Herodes está em Jerusalém para a festa. Levem-no a ele. Era uma manobra política brilhante. Pilatos se livrava de um problema espinhoso e ainda fazia um gesto de boa vontade para Herodes, com quem tinha relações tensas. A multidão se deslocou para o palácio de Herodes, não muito distante. Segui, cada vez mais angustiado. Conhecia a reputação de Herodes Antipas, o homem que havia decapitado João Batista apenas para satisfazer um capricho de sua enteada. O que faria com Jesus? Não pude entrar no palácio, mas soube depois, por relatos, o que aconteceu lá dentro. Herodes ficou inicialmente animado ao ver Jesus. Há muito tempo queria conhecê-lo, esperando presenciar algum milagre. Fez-lhe muitas perguntas, mas Jesus permaneceu em silêncio. Frustrado, Herodes e seus soldados zombaram dele, vestiram-no com um manto real para ridicularizá-lo e o enviaram de volta a Pilatos. O jogo político continuava, com Jesus como peão. Quando a procissão retornou ao pretório, notei que a multidão havia crescido significativamente. Também percebi algo alarmante. Os líderes do templo estavam se movendo entre o povo, sussurrando, gesticulando, preparando algo. Pilatos trouxe Jesus para fora novamente, visivelmente contrariado por ter o problema de volta em suas mãos. Vocês me trouxeram este homem como alguém que está incitando o povo à rebelião, disse ele à multidão. Examinei-o na presença de vocês e não o achei culpado de nenhuma das acusações que vocês fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como vocês podem ver, ele não fez nada que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois soltá-lo. Um murmúrio de descontentamento percorreu a multidão. Os sacerdotes intensificaram seus movimentos entre o povo, agora falando mais abertamente, instruindo. Foi então que Pilatos teve outra ideia. Era costume, durante a festa da Páscoa, o governador romano libertar um prisioneiro judeu, como gesto de boa vontade. Querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou ele, claramente esperando que a multidão escolhesse Jesus, permitindo-lhe resolver a situação sem derramamento de sangue. Mas então, os sacerdotes deram o sinal, e a multidão, como uma única voz, gritou: Não, não este homem! Dê-nos Barrabás! Barrabás!
Um revolucionário notório, preso por assassinato durante uma revolta contra os romanos. A escolha não poderia ser mais irônica. Pediam a libertação de um homem verdadeiramente culpado de sedição, enquanto condenavam um inocente pela mesma acusação. Pilatos estava visivelmente confuso com a reação. Então, o que devo fazer? Com Jesus, chamado Cristo? Perguntou. Crucifica-o! Gritou a multidão, agora completamente controlada pelos líderes religiosos. Por quê? Que crime ele cometeu? Insistiu Pilatos. Mas a resposta foi apenas um clamor ainda mais forte. Crucifica-o! Crucifica-o! Viu o momento exato em que Pilatos desistiu. O momento em que decidiu que a paz em Jerusalém durante a Páscoa, evitando uma possível revolta, era mais importante que a vida de um único judeu. Sua expressão endureceu. Mandou buscar uma bacia de água e, diante de todos, lavou as mãos. Estou inocente do sangue deste homem, declarou. A responsabilidade é de vocês. A multidão respondeu em uníssono, em uma das frases mais terríveis que já ouvi. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. E assim, Jesus foi condenado à crucificação. Pilatos entregou-o aos soldados romanos para os preparativos. O que veio a seguir é difícil de descrever, difícil de lembrar. Mas prometi contar tudo, não é mesmo? No pátio interno do pretório, para onde consegui um vislumbre através de um portão entreaberto, os soldados romanos cercaram Jesus. Tiraram suas roupas, amarraram-no a uma coluna e começaram o flagelo. O flagelo romano não é um simples chicote. É uma arma desenhada para descarnar, para rasgar a carne em pedaços. Tem múltiplas cordas de couro com fragmentos de osso e metal amarrados nas pontas. Cada golpe arranca pedaços de pele e músculo. Os gritos eram insuportáveis. Depois de um tempo, não eram mais gritos, mas gemidos fracos, quase inaudíveis. Quando finalmente o desamarraram, ele caiu, incapaz de se manter em pé. Seu corpo era uma massa sanguinolenta, irreconhecível. Mas os soldados não haviam terminado. Essa era apenas a punição padrão antes de uma crucificação. Começou então a zombaria. Alguém trouxe um manto púrpura, cor da realeza, e o jogou sobre seus ombros ensanguentados. Outro confeccionou uma coroa com ramos espinhosos da região e a pressionou em sua cabeça. Um terceiro colocou uma vara em sua mão, como um cetro. Salve, Rei dos Judeus! Gritavam, enquanto se ajoelhavam em falsa reverência. Depois, cuspiam nele. Batiam em sua cabeça com a vara, afundando ainda mais os espinhos em seu couro cabeludo. Virei o rosto, incapaz de assistir mais. Mas não pude evitar ouvir as risadas, os insultos, os sons de golpes. Quando o trouxeram de volta para fora, para apresentá-lo à multidão, ele estava tão desfigurado que, por um momento, não o reconheci. Sangue escorria por seu rosto, vindo da coroa de espinhos. O manto púrpura estava colado às feridas abertas em suas costas. Ele mal conseguia se manter de pé. Pilatos o apresentou à multidão. Eis o homem! Talvez esperasse que, vendo o estado deplorável de Jesus, o povo se satisfizesse com o castigo já infligido, que sua sede de sangue estivesse saciada. Mas os líderes dos sacerdotes e seus assistentes gritaram ainda mais forte: Crucifica-o! Crucifica-o! Levem-no vocês mesmos. E crucifiquem-no, respondeu Pilatos irritado. Quanto a mim, não encontro nele motivo para a acusação. Foi então que os líderes judeus revelaram seu verdadeiro motivo. Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Não era sobre sedição. Nunca foi. Era sobre sua reivindicação divina. Sobre o desafio que ele representava
a autoridade religiosa estabelecida. Pilatos, ao ouvir isso, pareceu ainda mais perturbado. Levou Jesus para dentro novamente, para um último interrogatório privado. Quando retornou, estava visivelmente abalado. Fez uma última tentativa de libertar Jesus, mas os líderes judeus lançaram seu golpe final. Se soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei, opõe-se a César. Era uma ameaça clara. Se Pilatos libertasse Jesus, eles poderiam enviar uma queixa a Roma, acusando-o de ser leniente com alguém que desafiava a autoridade imperial. E Pilatos, cuja posição já era precária devido a incidentes anteriores, não podia se dar ao luxo de um novo escândalo. A sentença foi finalmente confirmada. Jesus seria crucificado, junto com 2 outros prisioneiros, ladrões comuns. Nesse momento, notei uma mulher na multidão, envolta em um manto escuro, sendo amparada por um jovem. Seu rosto estava marcado pelo sofrimento mais profundo que já vi. Reconhecia. Era Maria, a mãe de Jesus. E o jovem ao seu lado era João, o mais novo dos discípulos. Os outros discípulos, pelo que pude notar, haviam desaparecido, fugido, se escondido, com medo de sofrer o mesmo destino de seu mestre. Apenas João permanecera. E as mulheres, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e algumas, outras, elas não fugiram. Estavam lá, impotentes, mas presentes. Os soldados colocaram a cruz, ou melhor, o patibulum, a viga horizontal, sobre os ombros lacerados de Jesus. Ele cambaleou sob o peso. O cortejo começou a se mover para fora da cidade, em direção ao lugar de execução, uma pequena colina chamada Gólgota, o lugar da caveira. Segui a procissão, mantendo-me à distância, mas sem conseguir desviar os olhos. Parte de mim queria fugir, voltar para casa, para a segurança de minha família. Mas outra parte, mais forte, sabia que precisava ver até o fim. Precisava testemunhar. Precisava lembrar. Porque um dia, talvez, alguém perguntaria: "Você estava lá? Você viu?" E eu precisaria ser capaz de responder: "Sim, eu estava lá. Eu vi tudo." O caminho do pretório até o Gólgota não é longo, talvez menos de 1 quilômetro. Mas para alguém já enfraquecido pela perda de sangue, pela noite sem dormir, pela tortura, é uma distância interminável. Jesus caiu 3 vezes no percurso. Na primeira queda, os soldados apenas o chicotearam para que se levantasse. Na segunda, começaram a ficar impacientes. A execução era apenas mais uma tarefa em seu dia, e queriam terminá-la logo. Na terceira queda, ficou claro que ele não conseguiria carregar o patibulum até o local da execução. Os soldados olharam ao redor, procurando alguém para ajudar. Seu olhar caiu sobre um homem forte que acabava de chegar à cidade, vindo do campo. "Você aí!" gritou o centurião. "Venha carregar isso." O homem hesitou, claramente relutante em participar de uma execução romana. Mas ninguém recusa uma ordem direta de um centurião. Aproximou-se, tenso. Soube depois que seu nome era Simão, de Cirene, no norte da África. Estava em Jerusalém para a Páscoa, junto com seus 2 filhos, Alexandre e Rufo. Uma coincidência do destino colocou-o ali, naquele momento, para ajudar o Filho de Deus a carregar sua cruz. Notei algo estranho enquanto a procissão se movia, lentamente pelas ruas estreitas. Apesar de seu estado deplorável, Jesus parecia mais preocupado com os outros do que consigo mesmo. Quando um grupo de mulheres começou a chorar e lamentar por ele, ele parou, virou-se para elas e disse: "Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois dias virão em que dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram.
Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cubram-nos. Porque se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá com a seca? Era uma profecia sombria. Mais tarde, entendi que ele estava falando sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceria algumas décadas depois. Mesmo carregando sua cruz, ele ainda pensava no sofrimento futuro de seu povo. Chegamos finalmente ao Gólgota. Era um pequeno monte fora dos muros da cidade, perto de uma estrada movimentada. Os romanos sempre escolhiam locais públicos para suas execuções, para maximizar o efeito de sua azor. O nome vinha da forma do morro, que alguns diziam lembrar um crânio humano. Crucificação. Os romanos não inventaram esse método de execução, mas o aperfeiçoaram até transformá-lo na forma mais prolongada e dolorosa de morrer já concebida, pelo homem. É uma morte por asfixia lenta, por exaustão, por trauma. Uma morte que pode levar dias. Primeiro, prepararam Jesus. Rasgaram o manto púrpura que ainda estava colado às suas feridas abertas, fazendo-as sangrar novamente. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, uma bebida entorpecente que alguns judeus compassivos preparavam para condenados para atenuar um pouco o sofrimento. Mas após provar, ele recusou. Queria permanecer lúcido. Então, o deitaram sobre a cruz, que já estava no chão. O stipes, a parte vertical, já estava fixado no local. Era reutilizável. O patibulum que ele carregara seria fixado horizontalmente, formando o familiar formato da cruz. Posicionaram seus braços abertos sobre a madeira. Um soldado segurou um prego de ferro. Não como os pregos modernos, mas uma estaca de cerca de 18 centímetros, com uma cabeça larga e irregular. Posicionou-o não na palma da mão, que rasgaria facilmente com o peso do corpo, mas no pulso, entre os ossos do antebraço. O som do martelo batendo no prego. É algo que ainda me acorda à noite, suando frio. Jesus não gritou. Apenas um gemido, contido, escapou de seus lábios e uma oração que me deixou atônito. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdão. Ele estava pedindo perdão para seus executores. Pregaram o outro braço da mesma forma. Então dobraram seus joelhos e posicionaram seus pés, um sobre o outro, contra o stipes. Um único prego, mais longo e grosso, foi martelado através de ambos os pés. Usando cordas, ergueram o patibulum com Jesus já pregado nele e o encaixaram no stipes. O movimento brusco deslocou seus ombros, causando dor excruciante. Agora, ele estava suspenso apenas pelos pregos em seus pulsos. Cada respiração, um tormento. Veja, a posição do corpo na cruz torna a respiração extremamente difícil. Para exalar, ele precisava relaxar completamente. Mas para inalar, precisava se erguer, puxando-se pelos pregos nos pulsos e empurrando-se pelo prego nos pés, friccionando suas costas laceradas contra a madeira áspera. Cada respiração era uma agonia indescritível. Acima de sua cabeça, Pilatos mandara afixar uma placa, o Titulus, que declarava o crime do condenado. Estava escrito em 3 línguas, aramaico, latim e grego. Dizia simplesmente: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Os principais sacerdotes protestaram: não escreva rei dos judeus, mas sim que este homem se dizia rei dos judeus. Mas Pilatos, talvez em um último ato de rebeldia contra aqueles que o forçaram a condenar um inocente, respondeu: o que escrevi, escrevi. A essa altura, eu havia me aproximado o máximo que ousava, mantendo-me entre outros espectadores. Notei que as mulheres que seguiam Jesus, incluindo sua mãe, haviam conseguido chegar bem perto da cruz, junto com o jovem discípulo João. Os soldados geralmente permitiam que familiares se aproximassem em um raro gesto de humanidade. Os soldados, então,
dividiram as roupas de Jesus entre si. Um procedimento padrão, já que as posses do condenado se tornavam propriedade da guarnição, responsável pela execução. Sua túnica, no entanto, era sem costura, tecida como uma única peça do alto até embaixo. Um trabalho fino, provavelmente um presente de algum seguidor. Em vez de rasgá-la, decidiram lançar sortes para ver quem a levaria inteira. Sem perceber, cumpriam literalmente o que havia sido escrito no Salmo 22, séculos antes. Dividiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha vestimenta. Eram aproximadamente 9 horas da manhã quando o ergueram na cruz. De cada lado dele, crucificaram também os 2 ladrões que haviam sido condenados junto com ele. Há algo que poucos entendem sobre a crucificação. É uma morte pública, exposta, mas também profundamente íntima e pessoal. Cada condenado sofre em seu próprio ritmo, luta contra a morte à sua própria maneira. Alguns amaldiçoam e gritam. Outros imploram por misericórdia. Muitos deliram depois de algumas horas. Vi todas essas reações naquele dia. Um dos ladrões começou a zombar de Jesus. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu. Você não teme a Deus, estando sob a mesma condenação? Nós estamos sendo punidos justamente, recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. E então, virando o rosto torturado para Jesus, disse: Lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Mesmo em meio à sua agonia, Jesus respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aquelas palavras me atingiram como uma revelação. Mesmo ali, pregado numa cruz, sofrendo a morte mais humilhante possível, ele falava com a autoridade de quem tem as chaves do reino, de quem pode prometer o paraíso. As horas se arrastavam. O sol subia no céu, impiedoso. A multidão ao redor das cruzes mudava constantemente. Alguns saíam, incapazes de suportar a visão do sofrimento. Outros chegavam, atraídos pelo espetáculo macabro. Alguns dos sacerdotes e escribas permaneceram, saboreando seu triunfo. Zombavam dele. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. É o Rei de Israel. Desça agora da cruz, e creremos nele. Confia em Deus, que Deus o livre agora se o ama. Pois ele disse, sou o Filho de Deus. Novamente, sem saber, estavam ecoando as palavras exatas do Salmo 22. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas, meneiam a cabeça. Ele confia no Senhor, que o Senhor o livre, que o salve, já que nele tem prazer. A zombaria era talvez a parte mais cruel da crucificação. Não bastava o sofrimento físico, a humilhação pública, o desprezo, a desonra. Tudo isso era parte do castigo. E para um judeu, a maldição de estar pendurado num madeiro era ainda mais significativa. Nossa lei dizia claramente, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Era uma morte para os rejeitados por Deus. Por volta do meio-dia, algo extraordinário aconteceu. O sol, que até então castigava impiedosamente, começou a enfraquecer. Não como quando uma nuvem passa, mas como se estivesse sendo gradualmente apagado. Em minutos, uma escuridão sobrenatural cobriu toda a terra. Não era um eclipse. Estávamos na Páscoa, lua cheia, quando eclipses solares são impossíveis. Era algo mais. Algo que fez meu sangue gelar nas veias, como se a própria criação estivesse de luto. A escuridão durou 3 horas. 3 horas em que as zombarias cessaram, em que um silêncio tenso e apreensivo tomou conta do Gólgota. 3 horas em que Jesus sofreu na escuridão, visível apenas como uma silhueta contra o céu enegrecido. Por volta da 3ª hora da tarde, quando a escuridão estava mais densa,
um grito rasgou o silêncio. Um grito tão carregado de angústia que parecia conter toda a dor do mundo. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Eram as palavras iniciais do Salmo 22, o mesmo que descrevia tão graficamente os detalhes de sua crucificação. Alguns dos presentes, não entendendo o aramaico, pensaram que ele estava chamando por Elias. Pouco depois, Jesus disse: "Tenho sede." Um dos soldados, talvez movido por um impulso de compaixão, pegou uma esponja, embebeu-a em vinho azedo, posca, a bebida comum dos soldados, colocou-a na ponta de um hisopo e a ergueu até seus lábios. Jesus sugou um pouco do líquido. Então, olhando para o céu agora invisível, ele bradou em alta voz: "Está consumado." E, num tom mais suave: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Sua cabeça pendeu para frente. Seu corpo relaxou. Ele havia partido. No mesmo instante, a terra tremeu violentamente. Pedras se racharam. A escuridão começou a se dissipar gradualmente. E no templo, a quilômetros dali, o véu que separava o lugar santíssimo, a parte mais sagrada, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, rasgou-se de alto a baixo, como se uma mão invisível o tivesse partido. Soube disso depois por um sacerdote que testemunhou o acontecimento e abandonou o sacerdócio como resultado, convencido de que algo cataclísmico havia ocorrido na ordem espiritual do mundo. O centurião que supervisionava a execução, um homem que provavelmente havia testemunhado centenas de crucificações, olhou para Jesus com uma expressão de espanto e disse: "Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus." O protocolo romano para crucificações era deixar os corpos expostos, até que os abutres fizessem seu trabalho, como um aviso adicional para quem contemplasse desafiar o poder imperial. Mas para nós, judeus, isso era uma abominação. Nossa lei exigia que os corpos fossem sepultados antes do pôr do sol, especialmente antes de um sábado. E aquele não era um sábado qualquer, mas o sábado da Páscoa, um dos mais sagrados do ano. Vi José de Arimateia, o membro do Sinédrio, que havia me confidenciado suas dúvidas sobre o julgamento, dirigir-se corajosamente ao pretório. Ele estava arriscando muito. Associar-se publicamente a um criminoso executado poderia custar-lhe sua posição no Sinédrio, sua reputação, talvez até sua segurança. Mais tarde, soube que ele havia pedido a Pilatos o corpo de Jesus para sepultá-lo adequadamente. Pilatos ficou surpreso ao saber que Jesus já estava morto. Crucificados geralmente duravam muito mais tempo, às vezes dias. Para ter certeza, enviou o centurião para verificar. Este, acostumado a reconhecer a morte, confirmou que Jesus havia realmente partido. Pilatos concedeu o pedido de José. Uma permissão incomum, mas não sem precedentes, especialmente para alguém de posição elevada como José, retornou ao Gólgota, acompanhado por Nicodemos, outro membro respeitado do Sinédrio, que secretamente simpatizava com Jesus. Trouxeram linho fino para envolver o corpo e uma mistura de aproximadamente 35 quilos de mirra e aloés, uma quantidade régia de especiarias, revelando a profundidade de seu respeito. Para garantir que os condenados estavam realmente mortos antes de serem removidos das cruzes, os soldados romanos normalmente quebravam suas pernas com um pesado martelo de ferro. Isso impedia que a vítima se erguesse para respirar, acelerando a asfixia. Eles quebraram as pernas dos 2 ladrões, que ainda estavam vivos, agonizando. Mas quando chegaram a Jesus e viram que ele já estava morto, pouparam-lhe essa indignidade final. Em vez disso, para garantir, um soldado pegou sua lança e perfurou o lado de Jesus. Da ferida jorrou sangue e água. Um fenômeno que médicos hoje explicariam como evidência de que o fluido ao redor do coração e dos pulmões
havia se separado, uma indicação de que a morte ocorrera horas antes. Sem perceber, os soldados cumpriam mais duas profecias. Nenhum de seus ossos será quebrado, do ritual da Páscoa, prefigurando o verdadeiro Cordeiro de Deus, e olharão para aquele que traspassaram, do profeta Zacarias. Com cuidado reverente, José e Nicodemos baixaram o corpo da cruz. As mulheres que haviam permanecido fielmente até o fim se aproximaram para ajudar. Vi Maria, mãe de Jesus, segurar o corpo sem vida de seu filho, exatamente como o segurara quando bebê, recém-nascido. Seu rosto era uma máscara de dor tão profunda que era quase insuportável de testemunhar. Eles lavaram o corpo, aplicaram as especiarias e o envolveram em faixas de linho limpo, seguindo os costumes judaicos de sepultamento. Todo o processo foi apressado, pois o sol estava se pondo e o sábado da Páscoa estava prestes a começar. José havia preparado um túmulo para si mesmo, novo, escavado na rocha, em um jardim próximo ao Gólgota. Foi para lá que levaram Jesus. O sepulcro era uma pequena câmara precedida por uma antecâmara, com um banco de pedra onde o corpo seria colocado. Uma grande pedra circular, pesando várias toneladas, seria rolada para fechar a entrada. Colocaram o corpo no banco de pedra, fizeram uma última oração e saíram. Os homens empurraram a pesada pedra até que ela cobrisse completamente a entrada do sepulcro. As mulheres observaram atentamente para saberem onde exatamente ele estava sepultado, planejando retornar após o sábado para completar os ritos funerários adequadamente. E assim, enquanto o sol se punha sobre o dia mais sombrio da história, Jesus de Nazaré, o homem que eu vira devolver a vida a Lázaro, jazia morto em um túmulo emprestado. Caminhei de volta para a casa onde minha família estava hospedada, na periferia de Jerusalém. Meus passos eram pesados, minha mente um turbilhão, de emoções contraditórias. Confusão, desespero, raiva, dor. Como poderia ser? Como aquele que ressuscitara Lázaro não pôde salvar a si mesmo? Como aquele que controlava os ventos e as ondas se submetera tão mansamente a uma morte tão horrenda? Se ele era realmente o Messias, o Filho de Deus, por que terminara assim? Desfigurado, humilhado, aparentemente derrotado? Lembrei-me de suas palavras sobre ser entregue nas mãos dos homens, sobre ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Mas naquele momento, tais palavras pareciam distantes, quase como um sonho. Febril! A realidade brutal do que eu acabara de testemunhar sufocava qualquer esperança. Ao chegar em casa, Débora viu meu estado e não fez perguntas. Apenas me abraçou enquanto as lágrimas que eu havia reprimido durante todo o dia finalmente vinham à tona. Acabou, sussurrei. Eles o mataram. Não consegui dormir naquela noite. As imagens do dia se repetiam em minha mente como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. O julgamento, a flagelação, a coroa de espinhos, a cruz. Fora do quarto, na sala principal da pequena casa que alugávamos, pude ouvir sussurros. Alguns dos seguidores de Jesus haviam se reunido ali, temerosos, confusos, destruídos. Reconheci as vozes de Maria Madalena, de João, de algumas outras mulheres. Falavam baixo, entre lágrimas. O medo era palpável. Se haviam executado o Mestre, o que impediria as autoridades de virem atrás dos discípulos a seguir? Especialmente depois de toda aquela conversa sobre Rei dos Judeus, que soava como sedição aos ouvidos romanos? O sábado da Páscoa amanheceu com uma quietude opressiva. As ruas de Jerusalém estavam quase desertas, pois a maioria dos judeus permanecia em casa para observar o descanso sabático, especialmente sagrado durante a Páscoa. Mas era um dia como nenhum outro. O ar parecia pesado, como se a própria criação ainda estivesse de luto. Sentados em silêncio, tentávamos processar os eventos do dia anterior.
O que viria agora? O movimento acabara? A esperança morrera. Junto com ele na cruz, ele disse que ressuscitaria, comentou alguém tão baixo que mal pude ouvir. Ao terceiro dia, completou outra voz. Um silêncio pesado seguiu-se a essas palavras. Ninguém ousava expressar a dúvida que pesava em todos os corações. E se ele estivesse enganado? E se tudo não passasse de um terrível equívoco? O dia se arrastou, interminável. Ao entardecer, soubemos que o Sinédrio havia pedido a Pilatos que colocasse guardas no túmulo. Aparentemente, temiam que os discípulos roubassem o corpo e depois alegassem que ele havia ressuscitado. Pilatos concedera o pedido. Uma guarda romana foi designada e um selo oficial foi colocado na pedra. Ironicamente, nossos inimigos levavam mais a sério as palavras de Jesus sobre ressurreição do que muitos de seus próprios seguidores. Quando o sol se pôs, encerrando o sábado, um plano começou a se formar entre as mulheres. Elas haviam comprado especiarias adicionais e planejavam ir ao túmulo na manhã seguinte, domingo, para completar o processo de embalsamamento que fora apressado na sexta-feira. Ninguém esperava realmente o que estava prestes a acontecer. Ninguém, exceto talvez aquele que havia dito: "Destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei." Naquele momento, enquanto nos preparávamos para uma noite de sono intranquilo, o corpo de Jesus jazia no sepulcro, guardado por soldados romanos, selado com a autoridade imperial. Mas o domingo estava chegando, e com ele o mais extraordinário capítulo de toda esta história. O primeiro dia da semana amanheceu com uma luminosidade diferente. Depois da escuridão sobrenatural de sexta-feira, depois do silêncio opressivo do sábado, o domingo trouxe um alvorecer que parecia renovado, de alguma forma. Como se a própria natureza estivesse contendo a respiração, aguardando algo. Eu havia dormido pouco. Levantei-me antes do nascer do sol, inquieto, sem conseguir definir exatamente o que sentia. As mulheres já estavam se preparando entre o luto saí para o pátio. E uma estranha Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago, de Jesus, Salomé, sobre ressuscitar Joana, ao terceiro dia, outras, ecoavam em carregavam jarros de especiarias. Seria possível? Olhos perfumados, ou era apenas o desespero fabricando esperanças ilusórias? Seus rostos refletiam o mesmo conflito interior que eu sentia. Dor, mas também um vislumbre de algo mais. Uma pequena chama que se recusava a se apagar. "Vamos ao túmulo para terminar de preparar o corpo", disse Maria Madalena, ajustando o manto sobre os ombros. "Como vocês vão passar pelos guardas?", perguntei. "E quem removerá a pedra para vocês?" Elas trocaram olhares, percebendo que não haviam considerado completamente esses obstáculos. "Encontraremos um jeito", respondeu Salomé, com a determinação que só as mulheres devotadas conseguem reunir diante da morte. "Não podemos deixá-lo sem os rituais adequados." Decidi acompanhá-las, pelo menos até perto do jardim onde ficava o sepulcro. Não por acreditar que conseguiríamos acesso ao corpo. A guarda romana era inflexível, e o selo na pedra significava que qualquer tentativa de movê-la seria considerada uma ofensa contra a autoridade imperial. Mas precisava estar lá. Precisava ver o lugar onde ele estava sepultado uma última vez, mesmo que apenas de longe. Caminhamos em silêncio pelas ruas desertas de Jerusalém. O sol ainda não havia nascido, mas o céu no horizonte já mostrava as primeiras cores do amanhecer. A distância até o jardim próximo ao Gólgota não era grande, mas cada passo parecia carregado de um peso imenso. Era como caminhar contra uma corrente invisível. Durante o trajeto, ouvi as mulheres discutindo o problema da pedra. "Quem a removerá para nós? É muito pesada." Aproximávamo-nos do jardim quando sentimos um tremor. Não tão forte quanto o de sexta-feira, quando Jesus morreu, mas definitivamente um movimento da terra, como uma vibração profunda,
vinda do próprio coração do mundo, e então, uma luz. Não o sol nascente, mas algo diferente. Uma claridade que parecia vir do próprio jardim, pulsando por um momento e depois diminuindo. As mulheres aceleraram o passo, movidas por uma urgência que não conseguiam explicar. Segui-as, meu coração batendo descompassado. Ao virarmos a última curva do caminho, o sepulcro ficou visível, e o que vimos nos deixou paralisados. A pedra havia sido removida. Não apenas movida para o lado, isso já seria extraordinário, dado seu tamanho e peso, mas completamente deslocada, como se tivesse sido arremessada por uma força sobre-humana. Jazia a alguns metros da entrada do túmulo. Mais chocante ainda, os guardas romanos, soldados de elite treinados para enfrentar a morte sem pestanejar, estavam caídos no chão como mortos. Alguns começavam a recobrar os sentidos, olhando ao redor com expressões de puro terror. Maria Madalena foi a primeira a reagir. Com um grito abafado, correu em direção ao sepulcro aberto. As outras mulheres a seguiram, enquanto eu permanecia à distância, incapaz de mover-me, tentando processar o que via. Momentos depois, Maria Madalena saiu correndo do sepulcro, o rosto transformado pelo choque. "Levaram o corpo do Senhor", gritou ela, passando por mim. "Não sabemos onde o colocaram." Sem parar, ela correu de volta para a cidade, presumivelmente para avisar os discípulos. As outras mulheres, no entanto, permaneceram mais tempo no sepulcro. Quando finalmente saíram, seus rostos mostravam uma expressão completamente diferente. Não de desespero, mas de espanto, de assombro. Uma mistura de medo e alegria indescritível. Salomé viu-me e agarrou meu braço, seus dedos apertando com força surpreendente. "Ele não está lá", sussurrou ela, as palavras sibilantes de excitação. "O corpo não está lá. E vimos. Ela parecia incapaz de continuar, sobrepujada pela emoção. Joana completou por ela. "Anjos. Vimos anjos no sepulcro. Seres brilhantes, com vestes como relâmpagos. Eles nos disseram: por que buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito." Olhei de um rosto para outro, procurando algum sinal de que estavam confusas, ou que tinham imaginado tudo na intensidade de seu luto, mas seus olhos brilhavam com uma certeza transcendente. "Eles nos mandaram contar aos discípulos", continuou Maria, mãe de Tiago, sua voz tremendo. "Digam a seus discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá o verão, como ele lhes disse." As mulheres seguiram apressadamente para a cidade, para cumprir a missão que os anjos lhes haviam dado. Fiquei para trás, ainda lutando para compreender o que estava acontecendo. Quando finalmente recuperei o controle das minhas pernas, caminhei lentamente até o sepulcro. A entrada estava escancarada, convidativa. Os guardas haviam desaparecido, fugido, provavelmente, temendo a punição por terem permitido que o sepulcro fosse violado sob sua vigilância. Parei na entrada, hesitante. Uma parte de mim temia o que poderia encontrar, ou não encontrar, lá dentro. Mas precisava ver por mim mesmo. O interior estava exatamente como as mulheres haviam descrito. O banco de pedra onde o corpo de Jesus fora colocado estava vazio. As faixas de linho que haviam envolvido seu corpo estavam lá, cuidadosamente dobradas, como se quem as removera tivesse tido tempo e tranquilidade para arrumá-las. O sudário que cobrira seu rosto estava separado, dobrado em um lugar à parte. Não havia sinais de luta, nenhuma indicação de que o corpo tivesse sido roubado ou removido às pressas. Era como se Jesus simplesmente tivesse saído das faixas e caminhado para fora. Fiquei ali,
absorvendo a cena, quando ouvi passos apressados aproximando-se do jardim. Recuei para as sombras da antecâmara do sepulcro, não querendo ser visto. 2 homens entraram correndo no jardim. Reconheci-os. Pedro e João, 2 dos discípulos mais próximos de Jesus. João, sendo mais jovem e mais rápido, chegou primeiro ao sepulcro, mas parou na entrada, apenas olhando para dentro. Pedro, sempre impetuoso, passou direto por ele e entrou, ofegante da corrida. Vi o exato momento em que a compreensão atingiu o rosto de Pedro. Não foi apenas surpresa ao encontrar o túmulo vazio. Foi uma revelação profunda, uma peça de quebra-cabeça mental se encaixando. Ele olhou para as faixas de linho dobradas, para o sudário cuidadosamente colocado à parte, e algo se iluminou em seus olhos. João entrou em seguida. Sua reação foi ainda mais intensa. Ele viu e creu, como me contaria depois. Os 2 discípulos não permaneceram muito tempo. Saíram logo, conversando em voz baixa, excitados, confusos, maravilhados. Não me viram escondido nas sombras. Quando estavam a uma distância segura, saí do meu esconderijo e voltei para a entrada do jardim. Estava prestes a sair quando notei uma figura solitária entrando. Era Maria Madalena, que havia retornado, após avisar os discípulos. Seus olhos estavam vermelhos de chorar. Aparentemente, mesmo após ver o túmulo vazio e ouvir o anúncio dos anjos, ela ainda estava confusa, ainda buscando o corpo de seu Senhor. Escondido atrás de uma árvore, observei enquanto ela se aproximava novamente do sepulcro e olhava para dentro. Então, surpreendentemente, ela se inclinou e pareceu falar com alguém dentro do túmulo. Por um momento, pensei que os anjos tivessem retornado. Ela recuou um pouco, ainda chorando, e virou-se, apenas para encontrar-se face a face com um homem que havia aparecido no jardim. Presumindo que fosse o jardineiro, ela implorou: Senhor, se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. O homem disse apenas uma palavra: Maria. O que aconteceu em seguida jamais esquecerei. Maria congelou. Todo o seu corpo pareceu reconhecer aquela voz antes mesmo que sua mente processasse o que estava acontecendo. Ela se virou lentamente, os olhos se arregalando em reconhecimento e incredulidade. Rabone! Gritou ela, jogando-se aos pés do homem. Era Jesus. Vivo, em pé, diante dela, no jardim. Meu coração parou. Minha respiração falhou. Minhas pernas fraquejaram. Tive que me agarrar ao tronco da árvore para não cair. Não conseguia ver seu rosto claramente da minha posição, mas sua voz era inconfundível. Não me segure, disse ele gentilmente, pois ainda não subi para o Pai. Mas vá aos meus irmãos e diga-lhes: subo para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena levantou-se, seu rosto radiante de alegria. Jesus sorriu para ela. Aquele sorriso que eu havia visto iluminar o rosto de tantos sofredores. E então, enquanto ela se virava para sair correndo do jardim, ele simplesmente não estava mais lá. Não o vi partir. Não o vi caminhar para longe ou desaparecer em uma luz brilhante. Num momento ele estava lá, falando com Maria, e no momento seguinte, apenas ela permanecia no jardim. O rosto transformado por uma alegria transcendente, correndo para contar aos outros. O que se seguiu foram dias de testemunhos, de encontros, de confirmações. As outras mulheres relataram que, no caminho de volta à cidade, Jesus apareceu a elas também, saudando-as. Elas seguraram seus pés e o adoraram. Naquela mesma tarde, 2 discípulos caminhavam para a vila de Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, quando um viajante se juntou a eles
e começou a explicar as Escrituras que falavam sobre o Messias. Somente ao partir o pão com eles, em Emaús, seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Era Jesus. Mas, assim que o reconheceram, ele desapareceu de sua vista. Os 2 discípulos correram de volta para Jerusalém, ansiosos para compartilhar sua experiência. Encontraram os 11 apóstolos, com a ausência de Judas, que se enforcara após trair Jesus, reunidos em uma casa com portas trancadas, por medo das autoridades. Enquanto os 2 relatavam sua experiência, Jesus, de repente, apareceu no meio deles, atravessando de alguma forma as portas fechadas. "Paz seja com vocês", disse ele. Aterrorizados, pensando estar vendo um fantasma, os discípulos recuaram. "Por que estão perturbados? Por que surgem dúvidas em seu coração?" perguntou ele. "Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Quando eles ainda estavam incrédulos, maravilhados, mas temerosos de acreditar em algo tão extraordinário, Jesus pediu algo para comer. Deram-lhe um pedaço de peixe assado, que ele comeu na presença deles, provando que não era uma aparição, mas carne e osso. Soube de todos esses encontros através dos relatos daqueles que estavam presentes. Alguns se contradiziam em pequenos detalhes, onde exatamente os anjos estavam no sepulcro, quantos eram, as palavras exatas que usaram. Mas o cerne da história nunca variou. O túmulo estava vazio. Jesus estava vivo, e não como um espírito ou fantasma, mas em um corpo que podia ser tocado, que podia comer, que mostrava as cicatrizes de sua crucificação. Tomé, um dos 12, estava ausente quando Jesus apareceu aos outros discípulos, naquela primeira noite. Quando lhe contaram, ele se recusou a acreditar. "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não colocar meu dedo onde estavam os pregos, e não puser minha mão em seu lado, não crerei." Uma semana depois, estavam novamente reunidos, e desta vez Tomé estava presente. De repente, Jesus estava no meio deles, embora as portas estivessem trancadas. "Paz seja com vocês", disse ele. E então, virando-se diretamente para Tomé, "Coloque seu dedo aqui. Veja minhas mãos. Estenda sua mão e coloque-a em meu lado. Pare de duvidar e creia." Tomé caiu de joelhos. "Meu Senhor e meu Deus." "Jesus", respondeu. "Por que me viu? Você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram." Eu não estava presente em nenhum desses encontros. Não vi o Cristo ressuscitado face a face, como tantos outros, mas vi o túmulo vazio. Vi os guardas romanos, derrotados pelo terror. Vi as faixas de linho dobradas, arrumadas cuidadosamente. Vi Maria Madalena conversar com alguém que ela claramente reconheceu como seu amado mestre. E mais importante, vi a transformação dos discípulos. Aqueles mesmos homens que haviam fugido quando Jesus foi preso, que se esconderam durante sua crucificação, que se trancaram por medo depois de sua morte. Esses mesmos homens, semanas depois, estariam nas ruas e no templo proclamando abertamente a ressurreição, enfrentando prisão, açoites, ameaças de morte com uma coragem inexplicável. O que poderia causar tal transformação? Que tipo de evidência seria necessária para transformar covardes em heróis, rústicos pescadores em pregadores eloquentes, homens desesperados em testemunhas inabaláveis? Apenas uma coisa: terem realmente visto, tocado, falado e comido com Jesus ressuscitado. Durante 40 dias após sua ressurreição, Jesus continuou a aparecer aos discípulos. Não mais constantemente, como antes, mas em momentos específicos, em diferentes lugares. Certa vez, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, à beira do lago da Galileia.
Nestas aparições, ele falava sobre o reino de Deus e dava instruções aos apóstolos. Não era mais apenas o mestre itinerante da Galileia. Agora falava com uma autoridade cósmica. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E então, no 40º dia, ele os reuniu pela última vez no Monte das Oliveiras, nos arredores de Jerusalém. Lá, deu-lhes uma comissão final. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, foi elevado às alturas diante de seus olhos, e uma nuvem o ocultou, da vista deles. Enquanto olhavam fixamente para o céu, 2 homens vestidos de branco se colocaram ao lado deles. Homens da Galileia, disseram, por que ficam olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma, como o viram subir. Foi assim que a história terrena de Jesus de Nazaré terminou. Não com a ignomínia da cruz, não com a escuridão do túmulo, mas com uma ascensão gloriosa e a promessa de um retorno triunfal. A ressurreição mudou tudo. Não apenas para aqueles que testemunharam diretamente, mas para todos nós. Para mim, eu havia visto Jesus ressuscitar Lázaro. Vi o poder que ele tinha sobre a morte dos outros. Mas depois de sua crucificação, mesmo lembrando de suas palavras sobre ressuscitar, uma parte de mim duvidava. Como poderia alguém ressuscitar a si mesmo? Mas é claro que ele não o fez sozinho. Foi Deus, seu Pai, quem o ressuscitou. O mesmo Deus que ele invocou antes de chamar Lázaro do túmulo. O mesmo Deus que ele clamou na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A ressurreição de Jesus não foi apenas mais um milagre entre tantos. Foi a vindicação divina de tudo o que ele ensinara e reivindicara. O selo celestial em sua missão. A prova final de que ele era quem dizia ser. O Filho de Deus. E isso transformou minha compreensão de tudo. Da vida, da morte, do propósito de minha existência. Se a morte foi vencida, não apenas postergada, como no caso de Lázaro, que eventualmente morreria novamente, mas vencida definitivamente, transformada em uma passagem para uma vida mais plena, então nada mais é como parecia ser. Não permaneci muito tempo em Jerusalém após esses eventos. Retornei com minha família para a pequena vila perto de Jope, onde tínhamos nos estabelecido após deixar Betânia. Mas não era mais o mesmo homem. Como poderia ser? Vi a morte recuar não uma, mas 2 vezes. Vi o poder que quebra o grilhão. Final, a última barreira, o maior inimigo que enfrentamos. Logo depois do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, capacitando-os a falar em outras línguas e a proclamar o Evangelho com poder extraordinário, comecei a ouvir histórias de um movimento crescente. Os seguidores de Jesus, agora chamados de pessoas do caminho, estavam se multiplicando. Milhares se convertiam após ouvir os apóstolos pregar nas ruas e no templo. Mesmo com a perseguição que logo se iniciou, liderada principalmente por um jovem fariseu chamado Saulo, o movimento continuava a crescer. Havia algo contagioso na alegria, na certeza, na transformação de vida que esses primeiros cristãos demonstravam. Eventualmente, fui batizado por Filipe, um dos primeiros diáconos da igreja em Jerusalém, que veio pregar em nossa região. Minha esposa, Débora, e nossos filhos também abraçaram a fé. Nossa casa se tornou um ponto de encontro para os crentes locais, uma igreja doméstica, como são chamadas, e desde então tenho contado minha história. A história de um oleiro comum de Betânia que teve o privilégio extraordinário de testemunhar os maiores milagres já realizados, a ressurreição de Lázaro e, indiretamente, a ressurreição do próprio Jesus. Conto porque prometi a Lázaro que o faria. Conto porque é a verdade.
E conto porque acredito que todos precisam ouvir que a morte não é o fim, que há esperança além da sepultura, que alguém abriu o caminho através do vale da sombra e emergiu triunfante do outro lado. Alguns me perguntam: como pode ter certeza? Você não viu Jesus ressuscitado com seus próprios olhos, como os discípulos? É verdade, não vi diretamente, mas vi o suficiente. Vi o túmulo vazio. Vi a transformação de pessoas comuns em testemunhas, destemidas, dispostas a morrer pela verdade do que haviam presenciado. Vi Estevão, o primeiro mártir, enfrentar o apedrejamento com o rosto radiante como o de um anjo, declarando que via Jesus em pé à direita de Deus. Vi o próprio Saulo, o maior perseguidor, transformar-se em Paulo, o maior missionário, após um encontro com o Cristo ressuscitado na estrada para Damasco. Mas, acima de tudo, experimentei em minha própria vida o poder dessa ressurreição. Não é apenas uma história do passado, é uma realidade viva, pulsante, transformadora. Nunca mais temi a morte depois daqueles dias em Jerusalém. Como poderia temer algo que Jesus venceu tão completamente? Como poderia me desesperar diante da sepultura, sabendo que ela não tem a última palavra? Agora estou envelhecendo. Minhas mãos, que por tantos anos moldaram o barro, estão enrugadas e trêmulas. Meus olhos, que testemunharam maravilhas indescritíveis, estão embaçados pela idade, mas minha convicção só se fortaleceu com o passar do tempo. Minha certeza só se aprofundou. Eu estava lá quando ele ressuscitou Lázaro, mostrando seu poder sobre a morte dos outros. Eu estava lá quando ele morreu na cruz, aparentemente derrotado pela mesma morte que havia vencido. E eu estava lá, no jardim, na manhã gloriosa em que o túmulo foi encontrado vazio, proclamando sua vitória até mesmo sobre sua própria morte. Por isso posso declarar, com uma convicção que transcende qualquer dúvida, ele vive. E porque ele vive, também viveremos. Esta é minha história. Este é meu testemunho. Levem-no consigo como um tesouro, como uma âncora em tempos de tempestade, como uma luz nas horas mais escuras. E lembrem-se sempre, nem mesmo a morte tem a última palavra. Compartilhe, curta e siga o canal, se essa história tocou seu coração.